Alô, meus amigos do canal Night Vila Belmiro, um grande abraço para você de todo o Brasil, para você, meu amigo, amiga, crianças, pessoas maduras, pessoas um pouco mais maduras como eu, sejam você muito bem-vindo. Espero que você esteja bem de saúde, que Deus abençoe seu dia grandemente, é o que eu desejo de coração para você. E você sabe que aqui na Night Vila Belmiro a gente começa sempre agradecendo a Deus por mais um dia, né? Para mim, para você, para todos os seguidores. Meus amigos, peço a você também que se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Aliás, isso é uma coisa que você vem fazendo com frequência, né? Nos ajudando na divulgação do canal Night Vila Belmiro. Eu quero agradecer de coração, porque você faz parte desse canal e nos ajuda na divulgação. Meus amigos, aquilo que nós esperávamos que fosse acontecer, demorou até para acontecer, aconteceu, né? Nós vamos falar aí da demissão do CEO Pedro Martins, que já estava meio que complicado a sua situação, e ontem ele acabou sendo demitido por outras questões que eu fiquei sabendo também com informações que chegaram para mim, e eu vou trazer para você. Não há nada aqui. Não há nada, ele não saiu apenas porque ninguém gostava dele, é porque tinha alguns problemas e esses problemas não foram solucionados e aí deu no que deu. Volto em 20 segundos e falo para você da demissão de Pedro CEO Martins, que já está fora do Santos, para alegria de alguns, para tristeza de outros. Volto já. De agora, você fica com o melhor da Night Vila Belmiro e informações do Santos pra você. Night Vila Belmiro. A apresentação do Globo Night Vila Belmiro. Muito bem, meus amigos do canal Night Vila Belmiro, saúde, paz, alegria, que Deus esteja sempre com você e você nos ajudando na divulgação do canal Night Vila Belmiro, dando seu apoio, se inscrevendo e também aí no Harp, né? Dando um clique aí, nos ajudando. Obrigado a todos vocês, que Deus abençoe. Vamos com notícia do Santos. Ontem aconteceu aquilo que a gente imaginava que pudesse ter acontecido. Aliás, já era para ter acontecido, né? Mas a batata, ela foi assando, que até queimou, e o Pedro Martins acabou saindo, foi demitido do Santos. Demitido do Santos, essa que é a dura e verdadeira realidade. Mas antes de falar sobre a saída do Pedro Martins, tem muitas pessoas que me questionaram ontem também, depois dessa notícia começou a pintar a partir das 2 da tarde, foi rolando, se sabia se ia ser demitido, se ele ia pedir demissão, ficou naquela enrolação, até que à noite o presidente do Santos foi obrigado, né, a demiti-lo. Pessoal, o negócio é o seguinte, ó. Um dos fatores que levaram, fora outros, né, que a gente não sabe, mas um dos fatores que levaram à demissão do CEO Pedro Martins foi o não cuidado com as sereias do Santos. Estava abandonado, sem nenhum cuidado, sem nenhum requisito para melhorias, né, para contratações e outras coisas mais. Então as sereias estavam meio que abandonadas, né, pelo CEO Pedro Martins. Ele também não cuidava da base, não tinha visão nenhuma para a base do Santos, que é muito importante. É o pilar, é a sustentação de um clube, são os seus jogadores da base. E os jogadores do Santos, os meninos, não tinham essa influência do CEO Pedro Martins, que não se importava muito, não. Aliás, dizem que ele foi uma única vez e ficou menos de 15 minutos na beira do campo vendo e foi embora, simplesmente não dando importância num fato específico que é a base do Santos, que é o pilar do Santos Futebol Clube. Estava também completamente desgastado devido a situações com contratações mal planejadas. No caso da compra, aliás, da contratação do Pedro Caixinha com a multa enorme, né, em um prazo curto para pagar. Só que nesse caso não é culpa só do CEO, não, tá? Tanto dele, na questão da sua multa rescisória, que é de milhões, quanto na rescisão do Pedro Caixinha, tem um aval do presidente Marcelo Teixeira e também da comissão que assinou. Então, se assinou, a culpa não é só do cara. Não é porque a gente vai noticiar que ele saiu, que não tinha condições de ficar, que a gente vai achar que era só ele que era o culpado.
Se alguém do Santos, como Marcelo Teixeira e a comissão que analisa as finanças do Santos, aceitou essa multa, então não é só o cara que está errado, não. Aliás, eu tenho uma notícia para falar para você, mas não vai ser agora, não. Sobre um vídeo a respeito de SAF no Santos e por que não virou SAF ainda. Tem muitos podriças, muitas coisas podres no Santos, por isso que o Santos ainda não se tornou SAF. Mas isso é um vídeo que eu vou fazer depois com você, com mais detalhes, tá? Então ele estava completamente desgastado, então já aumentou a condição dele sair do Santos. O Departamento de Saúde do Santos, né, que tinha muitas reclamações por parte dele, nesse ponto, nesse quesito, ele estava até correto, cobrando o presidente Marcelo Teixeira, e ele gostaria que fosse feita uma troca, né, no departamento médico do Santos, justamente porque muitas lesões consecutivas. Jogadores mal entravam em campo, problema na coxa direita, coxa esquerda, né, problema de jogador desgastado fisicamente, outros problemas musculares. E não é possível que o jogador, começando a temporada, muitos jogadores estourados. Então, ele entendia que o departamento do Santos estava devendo muito e queria essa substituição, tá? Essas prioridades para melhoria. Estava muito... Aliás, o departamento do Santos acumulando muitas lesões de jogadores, e esse era um dos casos que ele brigou tanto e não foi resolvido também pela gestão do presidente Marcelo Teixeira. Outra situação que complica a vida do presidente Marcelo Teixeira também é o seguinte: o Evaldo, que é um supervisor que cuida desse ambiente do Santos, faz a supervisão tanto da parte da disciplina dos médicos do Santos, como outras partes administrativas. Esse Valdo, ele é amigo do presidente Marcelo Teixeira. Tá, mas aí você vai me perguntar, tudo bem, Nath, é amigo e qual o problema? Só que, segundo informações, é um profissional, tá? É um profissional que tratava mal, muito mal, os outros profissionais do Santos. Um cara grosso, um cara estúpido que levava, muitas vezes não queria saber de conversa, porque tinha que falar, ele falava na cara mesmo, um ambiente pesado para se trabalhar, só que ele não aconteceu nada com ele justamente porque ele é coluna do Marcelo Teixeira, quer dizer, um amigo do Marcelo Teixeira. Então, por essa e outras, que o Pedro Martins, aliás, não foi demitido, o Pedro Martins pediu demissão. Porque o presidente falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar você desse foco, vamos colocar você mais no CT, pra você trabalhar na parte lá do CT, e o senhor falou assim, não precisa mais fazer nada disso, eu mesmo peço demissão. Se for para fazer isso aí, se não tiver condições, eu mesmo peço a demissão. Agora, tem um detalhe importante nisso tudo, que você, torcedor do Santos, como eu, precisamos ficar atentos. Porque nenhum profissional de gabarito ou menos gabaritado não fica no Santos e não consegue terminar o seu trabalho? Por que esses profissionais, eles entram no Santos, querem mudanças, querem fazer mudanças no Santos e não conseguem, são oprimidos, encostados na parede e depois pedem para sair ou são demitidos? Por que será que isso acontece? Por que nenhum profissional desse consegue dar sequência no Santos? A culpa é só do senhor Pedro Martins? Ou tem dedo mais forte no meio de tudo isso aí? E tem, hein? E tem. Tem dedo muito mais forte nisso aí, que não deixa as coisas do Santos mudarem, né? É uma briga política enorme, e quem paga o pato com isso aí é o Santos. Essa briga política nós vamos falar. No próximo vídeo que a gente fizer do canal aqui, nós vamos falar. Por que o Santos ainda não se transformou numa SAF? Ainda, né? Brigas políticas. Essa que é uma das principais razões pelo qual o Santos ainda não virou uma SAF, tá? Essa que é a realidade. Eu conto os detalhes para você depois. Porque no momento nós estamos cuidando aqui de mostrar a você, torcedor do Santos, por que o Santos demitiu, aliás, aceitou a demissão do senhor Pedro Martins. Tem partes
erradas pelo CEO? Tem, claro que tem, a gente sabe disso aí. Mas quem também errou a mais em cima do CEO? O senhor Marcelo Teixeira. Quando levado à frente a questão da multa rescisória do Pedro Caixinha, quem que assinou a situação junto lá? Conselho Deliberativo do Santos e o presidente Marcelo Teixeira. Quem são esses caras que aceitaram essa multa absurda? Então a culpa não é só dele. Algumas outras coisas sim. Questão de abandono do CT, questão de abandono das meninas, né? A não influência na questão de ter uma visão mais ampla de alguns jogadores que poderiam vir ao Santos e não jogadores que estão na beira do caos, trazer para o Santos gastar dinheiro à toa, como é o caso desse Tassiano que custou 42 pau e o cara chuta a canela do outro. E assim vai. Então a culpa não é só dele, não. Coisas erradíssimas acontecem no Santos e precisa ser visto isso com mais calma, mais análise, mas a gente sabe que um ponto chamado MT tá nesse rolo aí. É isso que está acontecendo. Precisa ser investigado também. Outra coisa, sim, já existe 3 nomes para substituir o Pedro Martins, que não será CEO, porque esse nome foi criado aí, é diretor de futebol. 3 nomes, segundo informações, são nomes fortes no mercado, estão empregados na Série A e que o Santos já tem contato aí para fechar com um desses 3 caras. Você sabe o nome, Night? Não foi revelado ainda, para não estragar a negociação. Mas são 3 nomes, segundo informações dessa fonte que me passou, os caras estão na Série A, já receberam comunicado para vir tomar conta do Santos. Agora, será que esse cara vai querer? Será que o Marcelo Teixeira tem tanto culhão para poder trazer esse cara, visto que nenhum profissional para no Santos? Porque o CEO, o senhor Pedro Martins, tinha carta branca para fazer mudanças no Santos e muitas vezes não conseguiu fazer, a prova tá aí. Ele mesmo reclamando que há mais de 2, 3 meses atrás, ele queria uma revisão no departamento médico do Santos, ele foi brecado. Questionado porque ele queria, ele falou, não, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas devido à situação de jogadores toda hora lesionados, jogadores super desgastados, né? Qual a preparação física que está sendo feita em cima desses jogadores? Quem são os profissionais que cuidam dele? Então, para evitar maiores problemas, ele queria uma reformulação do departamento médico, foi brecado. Quem brecou? Você tem dúvida ainda de quem brecou? E por que brecou? Por que brecou a saída desses profissionais quando o Pedro Martins queria que saísse? Então, o Pedro tem culpa até certo ponto. Após isso, vem a página 2, que é as mãos do Marcelo Teixeira. Por isso que o Marcelo quer um cara para cuidar da sua imagem, desgastada, xingada, chincalhada como ele está sendo, e só não saiu do Santos ainda porque não tem como, não dá para pedir o impeachment do Marcelo Teixeira, porque não existiu provas de confrontos pesados financeiramente falando, né? De divulgação de alguma coisa errônea com a situação financeira do Santos. Mas, se fosse por outro lado, se fosse pela torcida do Santos, Marcelo já não estaria mais no Santos. E outros caras também, hein? Então o negócio é o seguinte, o Pedro Martins foi até a página A, da B para cima é Marcelo Teixeira. Após a saída, os 3 nomes não revelados, mas dizem que é nome de gente grande, que está empregado e estão na Série A. O Santos já mantém contato com esses caras e deve dar um prognóstico aí até o final de semana ou começo da próxima semana. Essa é a informação que chega pra gente aqui e eu tô passando pra vocês. Tá aí, meus amigos, essa grande informação pra você, saída do CEO Pedro Martins. Ele mesmo pediu demissão e o Santos agora corre atrás,
vendo um profissional para tomar conta dessa área. Será um diretor de futebol, não CEO. CEO não terá mais. Será novo diretor de futebol do Santos. Esses 3 nomes que estão na cartola do Marcelo Teixeira e só serão divulgados na hora que as negociações fecharem. Aí será divulgado o nome desse diretor. Um grande abraço para você, fiquem todos com Deus. De olho, hein? De olho. Marcelo Teixeira, não sei, hein? Tá dando o que falar esse homem aí. A gente acreditava muito, mas parece que o bicho tá pegando. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Obrigado pelo carinho, pela paciência, eu volto já. Valeu, tchau, tchau.